Olá pessoal, tudo bem? Professor Eduardo Galante. Vou dar início aqui agora à aula Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte. Nós teremos então um importante concurso lá e eu espero então que, sinceramente, eu possa acrescentar alguma coisa aqui. Então sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Simbora então fazer aí uma aulinha. Que bom que vocês todos estão chegando aqui. Vamos falar agora sobre o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte. E quando for às 21 horas eu farei um ao vivo PM Piauí hoje, tá? Às 21 horas também outra live PM Piauí, tá bom? Vamos lá então? Simbora com o professor, partiu a aprovação, tá legal? Simbora lá. Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Eduardo Galante, faço parte aqui da equipe de professores do Gran Cursos Online, onde atuo como professor de disciplinas jurídicas. Mais especificamente, gosto de atuar como professor de legislação institucional. E o fato de estar aqui é que eu recebi a missão para falar com pessoas altamente qualificadas e que farão um concurso para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte. Para tanto, recebi a missão de falar sobre o regimento interno daquela instituição. Não é uma missão fácil, nem para mim, nem para você, mas se tornará. Sabe por quê? Porque desde já eu quero estabelecer uma parceria vitoriosa. Uma parceria, então, onde eu irei trazer para você a minha experiência e você irá me devolver a confiança. E com isso, nós teremos os nossos nomes lá no hall de aprovados. Porque quando você é aprovado, o professor também é. É nesse momento que eu me realizo, tá bom? Bem, dando sequência aqui, eu quero fazer uma apresentação mega, ultra, super rápida e dar uma dica para vocês da forma que nós temos, então, que é a mais eficaz para se estudar um documento de tamanha envergadura, ok? Vamos lá, então? Simbora com o professor, partiu a aprovação. Qual é o objeto do nosso curso? É o regimento interno. É o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte. Bem, para tanto, nós iremos, então, esmiuçar a resolução número 31/2021, tá? Esta resolução é uma resolução, então, de 5 de fevereiro de 2021, e por isso mesmo eu quero desde já trazer para você, com riqueza de detalhes, todas aquelas informações que estão aqui presentes. Olha, desde já, aqui eu apresento para você um pouco da minha trajetória acadêmica profissional. Então, eu sou mestre em Direito Internacional e mestre também em Direito Constitucional. Tenho algumas pós-graduações, tenho algumas experiências específicas, já trabalhei no caso, tá? No Poder Legislativo, então eu estarei aqui não só como seu professor conteudista, mas como alguém que conhece a casa, e desde já eu quero estabelecer aqui com você uma parceria. Que parceria, professor? Bem, eu desde já me coloco à sua disposição, você pode falar comigo tanto nas redes sociais como também no fórum, tá bom? Então, lá nas nossas redes sociais, basta você procurar @professor Eduardo Galante e você me encontrará. Quanto ao curso propriamente dito, eu preciso olhar nos teus olhos e falar algo para você. Olha, não se estuda legislação institucional da mesma maneira que você estuda direito constitucional, direito administrativo, matemática ou ainda português, tá? Língua portuguesa. É bem diferente. Por quê? Na legislação não há cobrança de entendimentos, não há cobrança de interpretações. É literalidade dos artigos. Significa dizer o que isso, professor? Significa dizer que em alguns momentos nós teremos que ter aquela paciência que já é de praxe, que todos nós temos. Aquela paciência que diz respeito ali, então, ao fato de fazermos o que eu chamo de mapeamento jurídico, que é pegar o artigo, mostrar para você quais são os termos que a banca irá utilizar na prova e com isso, então, especificarmos ali, fazer as nossas marcações e com isso estarmos municiados para uma boa prova. É a maneira mais confortável de se estudar? Não, não é. Mas é a mais eficiente. É aquela que vai te conduzir ao resultado positivo. E entre conforto e nome na lista de aprovados, eu opto pela nome na lista de aprovados. Então não é hora de ter emoções, é hora de ter foco. Então é nesse contexto que eu os convido para esse nosso curso.
O meu curso, gente, é objetivo. Eu não enrolo. Eu não vou inventar. Eu não vou trazer para você explicações, interpretações que não são cobradas na sua prova. Tá bom? Um outro momento, sim, você pode fazer um curso de extensão, um curso de pós-graduação, para você entender ali a dinâmica. Mas nesse momento, não. Nesse momento, você tem que saber o que necessariamente cai em prova e a forma como cai. Tá bom? Só para você ter ideia do que eu estou querendo dizer para você, em 1987 eu fiz uma prova para a Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Naquela oportunidade, um professor chamado Ademilton Barbosa da Costa falou comigo assim: olha, tá vendo essa figura geométrica aqui? Falei, tô. Se ela cair na sua prova, marque 180. Eu falei, mas por que 180? Ele falou, marque 180 e depois eu te explico. Eu fiz a prova, aquela figura geométrica caiu na prova, eu marquei 180 e acertei a questão. Depois que eu passei na prova, eu chamei o professor, falei, professor, me explica isso aqui. Ele gastou 4 páginas, 4 laudas para fazer os cálculos para mim. E falou, por isso que naquela oportunidade, eu então fiz com você aquela manobra. Ou seja, naquele momento, eu então falei para você, olha, é 180. A mesma coisa é aqui agora. Eu não vou ultrapassar as margens aqui da interpretação. Vou ficar na objetividade. Se Deus quiser, você vai passar e depois a gente terá uma pós-graduação onde a gente poderá falar sobre tudo isso aí. Mas é num outro momento, tá bom? Feito isso, simbora aqui com o professor, partiu a aprovação. Esses critérios iniciais têm que ser falados, né, gente? Mais um detalhe. Eu não vou apresentar o curso aqui em forma, vamos dizer assim, de literalidade dos artigos. Não. Eu vou fazer um apanhado com você de tudo que é aquilo, de tudo que é importante. Bem, para isso, eu vou trazer então aqui no nosso material, eu fiz o nosso material em formas de dicas. Enumerei todas as dicas para vocês. Gente, é muito mais fácil de estudar. Você pode, no primeiro momento, não sentir tão confortável assim, mas aos poucos você irá aprender, tá bom? Então vamos falar sobre regimento interno. Olha, sem qualquer juridiquês, o que é o regimento interno? É você entender como funciona a Assembleia Legislativa. É você saber, então, como funciona a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte. É entender o seu funcionamento, quem são seus membros, saber quais são os órgãos que lá estão. Então, evidentemente, saber quais são as competências deles. Então, tudo isso é o que diz respeito, então, aí ao nosso regimento. Então, a ideia aqui é conhecer o funcionamento, então, da Assembleia Legislativa, tá bom? Vamos começar por suas disposições preliminares. Mais especificamente, vamos entender aqui a composição desta Assembleia e também o local onde está a sua sede, tá bom? Então, simbora aqui com o professor. Gente, a Assembleia Legislativa, primeiro, quem são os seus membros? Os seus membros são os deputados. Pode parecer uma pergunta fácil, mas para aquele que não estudou, não é, tá? Então, os deputados são os seus respectivos membros, tá? Então, os deputados são seus respectivos membros. Nesse caso, tá? Os membros, então, os senhores deputados, eles são representantes do povo, tá? Nesse caso aí, do povo Rio Norte Grandense, né? O Norte Rio Grandense, como queira, tá? E são eleitos, tá? Eleitos, então, pelo sistema majoritário e ficarão, no caso, eles cumprirão um mandato de 4 anos. Então, a legislatura tem um período de 4 anos. Além disso, onde fica a sede da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte? A Assembleia Legislativa, ela tem sede na cidade de Natal e, mais especificamente, fica situada, elas têm o funcionamento lá no Palácio José Augusto. Então, a sede da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte fica na lindíssima Natal, ok? É por lá, então, que ela vai ficar. Bem, além disso, tá? Eu quero destacar aqui. Lá no Palácio José Augusto, sempre a regra é, irão acontecer tão somente, então, eventos relacionados ao poder legislativo do Estado.
naquele local, então, no Palácio José Augusto, nós não teremos de jeito nenhum a oportunidade ali, não serão realizados quaisquer atos que não tenham relação direta com a atuação do Poder Legislativo Estadual, tá? Então, a não ser que haja uma autorização da mesa. A não ser que haja uma autorização da mesa. Mas, como regra, lá no Palácio José Augusto, nós teremos tão somente atos relacionados ao Poder Legislativo, tá bom? Além disso, havendo motivo relevante, se houver algum motivo que realmente se justifique, a Assembleia Legislativa, gente, ela poderá, e aí cuidado com o núcleo verbal, tá bom? Poder está no sentido de faculdade. Então ela poderá ali, tá? Se reunir em outro edifício, em outro ponto diverso do estado do Rio Grande do Norte. Mas não é regra. A regra é, nesse caso, a reunião, então, deverá sempre ocorrer no Palácio José Augusto. Mas, tá? Por uma situação excepcional, a Assembleia Legislativa, então, ela poderá, tá? Por iniciativa da mesa e desde que tenha aprovação, então, ali por parte da maioria absoluta dos deputados, poderá se reunir, tá? Em outro edifício ou em outro ponto diverso do território rio-grandense, ok? Então, fica aí esta dica para vocês, é uma dica importante. Além disso, nós temos que lembrar que isso só vai acontecer se houver a aprovação por maioria absoluta dos deputados. Por maioria absoluta, entenda-se, metade dos deputados mais um, ok? Esta, então, aí é a condição para que possa haver o funcionamento do Poder Legislativo fora do Palácio José Augusto. Além disso, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a instalação da legislatura. A legislatura, então, é aquele período compreendido de 4 anos após as eleições, em que, no caso, os membros da casa irão realizar seus respectivos trabalhos. Então, nesse caso, tá? Eu quero falar sobre a instalação da legislatura. Primeira coisa, eu preciso trabalhar com o conceito técnico de legislatura. Nos termos do nosso regimento, o que é a legislatura? A legislatura trata-se de um lapso temporal, tá? Nada mais é do que aquele período, gente, que corresponde ao chamado mandato parlamentar. Lembrando que a legislatura, ela tem duração de 4 anos. Então, a legislatura, ela tem duração de 4 anos. Quando é que ela começa? Quando é que se inicia, então, o primeiro ano da legislatura? Nesse caso, ao início da legislatura ocorrerá no dia 1º de fevereiro do primeiro ano do mandato. E no caso, a legislatura, ela vai terminar no dia 31 de janeiro do 4º ano de mandato. Lembrando que a legislatura é dividida em sessões legislativas e cada sessão legislativa tem duração de 1 ano. Então serão 4 sessões legislativas, tá bom? 4 sessões legislativas por ano. Pronto, eu agora já sei o que é legislatura, sei especificamente como é o seu funcionamento, o seu prazo, a data do seu início, o seu fim, sei inclusive que ela é dividida em sessões legislativas, tá bom? O início, gente, da legislatura, tá? Então, logo no início ali da legislatura, alguns eventos irão ocorrer, alguns eventos importantes. Então, no início da legislatura, tá? A partir das 10 horas e 30 minutos, ou seja, do dia 1º de fevereiro, afinal de contas, nós acabamos de aprender que a legislatura começa no dia 1º de fevereiro. Naquele dia, gente, a sessão, nesse caso aí, a Assembleia vai se reunir em uma sessão que nós chamamos de sessão preparatória, tá? Então, a Assembleia, ela vai se reunir em sessões preparatórias. O que são estas sessões preparatórias? Estas sessões preparatórias são sessões que serão utilizadas, ou seja, terão funcionamento justamente para que se possa dar
instalação da legislatura, tá? Então a sessão, no caso legislatória, a sessão preparatória, a sua missão, então, neste caso aqui específico, é promover a instalação da legislatura e também da primeira sessão legislativa ordinária. Nesta oportunidade também teremos uma sessão preparatória para dar posse aos deputados diplomados. E, por fim, um outro evento que vai ocorrer é a eleição da mesa diretora. São todos eventos, então, importantes que irão ocorrer no início da legislatura. Então, se perguntar, olha, no primeiro ano ali da legislatura, o que necessariamente nós teremos em relação à sessão preparatória? Nesta oportunidade, as sessões, então, preparatórias serão destinadas à instalação da legislatura, início da sessão, da primeira sessão legislativa ordinária, também será utilizada para dar posse aos diplomados e, por fim, promover a eleição da mesa diretora. Portanto, eu tenho 4 eventos, no caso ali, que irão ocorrer com as sessões preparatórias, tá bom? Posse dos deputados, tá, o início da primeira sessão e também a eleição, no caso, da mesa diretora, ok? Bem, além disso, tá, eu quero falar agora sobre as sessões legislativas. Eu falei para você que a legislatura tem a duração de 4 anos e que cada ano corresponde a uma sessão legislativa, ok? Dentro desse conceito, então vamos trabalhar aqui especificamente algumas questões importantes. Então vamos trabalhar aqui as sessões legislativas, então vamos entendê-las melhor, tá? A Assembleia Legislativa, ela poderá se reunir da seguinte forma, ou quais são então ali, no caso, as sessões legislativas que nós temos? Então nós temos dois tipos de legislações, tá? No caso ali, 2 tipos de sessões legislativas. Nós temos a sessão, no caso, tá, ordinária. Eu tenho então a sessão ordinária e eu tenho ainda, tá, a sessão legislativa extraordinária. Especificamente significa o seguinte: a sessão ordinária é aquela que se inicia no dia 2 de fevereiro e vai até 17 de julho, depois há um recesso e é retomada a contar de 1º de agosto e vai até o 22 de dezembro. Então, a Assembleia Legislativa, ela funciona o ano inteiro. Só que os trabalhos do Poder Legislativo é que vão ocorrer do dia 2 de fevereiro a 17 de julho e do dia 1º de agosto a 22 de dezembro, tá? Além disso, como eu disse a vocês, nós poderemos ter sessões extraordinárias. Estas sessões extraordinárias, caso ocorram, tais ocorrerão durante os recessos. E elas, então, nesse caso, deverão ocorrer nos períodos correspondentes a 18 a 31 de julho e de 23 de dezembro a 1º de fevereiro. São nesses períodos, então, que nós teremos aí o acontecimento de sessões extraordinárias. Fora isso, as sessões serão todas elas ordinárias. Se você souber quais são as sessões e os seus respectivos períodos, isso já te credencia a acertar a questão, tá bom? Além disso, tá? De que maneira nós poderemos ter uma sessão extraordinária? Quem são aqueles que são legitimados a convocar uma sessão extraordinária? Gente, uma sessão extraordinária não pode ser convocada por qualquer autoridade, de qualquer forma. Uma sessão extraordinária, ela pode ser convocada pelo presidente ou ainda pelo governador, tá? Ela pode ser, então, convocada tanto pelo presidente quanto pelo governador do estado, tá? Pelo presidente, tá? Normalmente isso vai ocorrer quando houver intervenção no município ou ainda quando houver renúncia de governador ou vice-governador, tá? Ou ainda quando houver assunto envolvendo prisão de deputado ou ainda garantia nas suas imunidades. Então, quando é que o presidente especificamente, quando é que o presidente poderá convocar uma sessão
extraordinária. Ele só poderá convocar em 3 situações específicas: quando houver intervenção no município, ou quando houver a renúncia do governador ou do vice, ou no caso de se ter prisão de deputado ou ainda, tá, garantia de suas imunidades. Então, somente nestas oportunidades é que nós poderemos ter aí a convocação, então, extraordinária feita pelo presidente. Já o governador do estado, ele poderá, no caso especificamente, convocar uma sessão extraordinária, tá? E, nesse caso, ele, evidentemente, vai colocar ali quais são as razões pelas quais ele o fez. Mas também poderemos ter a convocação para uma sessão extraordinária, desde que haja um requerimento por parte da maioria absoluta dos deputados. Nesse caso, nós temos que levar em consideração que uma sessão extraordinária só será possível em caso de urgência ou de interesse público relevante. São nestas situações, então, que nós teremos aí o chamado aí, né, no caso, a convocação pelo legitimado pelo senhor governador, ou a requerimento de 1/3 da maioria, ou a requerimento, né, da maioria absoluta dos deputados. As reuniões, tá, no caso, ordinárias. Olha, as reuniões, então, ordinárias, vamos aqui colocá-la, aqui o termo aqui. Então, nesse caso, as reuniões ordinárias, elas serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente, gente, quando tais recaírem em sábados, domingos ou feriados. Então, isso pode ocorrer. Então, pode ser que o dia 2 de fevereiro caia no sábado, no domingo ou no feriado. E aí, então, nesse caso, estas reuniões marcadas para este fim serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente. A primeira e a terceira sessões legislativas ordinárias de cada legislatura, tudo isso terá antes, tá, uma sessão preparatória. Por exemplo, tá, para dar posse à mesa eleita, eu preciso de uma sessão preparatória para tanto. É um exemplo das razões. Além disso, tá, a sessão legislativa ordinária. Olha, a sessão legislativa, então, ordinária, ela pode ser interrompida. Normalmente nós vimos que tem ali um intervalo de 18 a 31 de julho, que é o recesso, né? Mas ela não será interrompida em 17 de julho, se não houver até aquela data a aprovação, no caso, da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Significa dizer que, enquanto a Lei de Diretrizes Orçamentárias não for aprovada, nós não teremos aquele recesso compreendido no período de 18 a 31 de julho, tá bom? Também as sessões não serão encerradas, a sessão não será encerrada no dia 22 de dezembro, sem que haja aprovação do orçamento. Se o orçamento para o ano seguinte não for aprovado até aquela data, também, enquanto não for votado e aprovado, nós não teremos aquele recesso, então, que há no final do ano. Quando for convocada de maneira extraordinária, esta Assembleia, ela não poderá tratar de outro assunto a não ser aquele que foi motivo da convocação. Por exemplo, se o motivo da convocação foi uma prisão de um deputado, eu não posso chegar lá e começar a falar de orçamento, falar de qualquer outro assunto. O assunto vai ser só prisão daquele deputado e pronto, acabou. Eu não posso tratar, no caso, em sessão extraordinária, sobre temas que não foram, então, motivos daquela convocação. O presidente ainda, ele publicará um edital de convocação da sessão legislativa extraordinária lá no Diário Oficial Eletrônico. Então, nós temos um Diário Oficial Eletrônico e, nesse caso, tá, os deputados todos serão comunicados. O mais importante que você saiba é que toda sessão legislativa extraordinária deverá ser publicado no Diário Oficial Eletrônico. Além disso, tá? Eu agora quero falar sobre a posse dos deputados. É um assunto longo, certamente eu não tenho como esgotá-lo aqui em uma única aula. Eu levarei isso para outra aula, mas vamos dar início aqui. Bem, em relação à posse dos deputados, o que eu quero necessariamente aqui falar? Olha, em relação à posse dos deputados, gente, o candidato que for diplomado, deputado estadual, tá?
ele obrigatoriamente ele tem que se apresentar, ele tem que apresentar à mesa. E esta apresentação poderá ser feita pessoalmente ou através do seu partido. E há uma data, ele tem que apresentar até o 20 de janeiro, gente, ali do ano da instalação da legislatura, ou seja, o primeiro ano após a sua eleição, ele tem que, no caso, apresentar, tá, naquela oportunidade, o diploma que foi expedido pela Justiça Eleitoral, juntamente ali com o nome que ele vai utilizar enquanto parlamentar e também, nesse caso, a sua legenda partidária. Além disso, ele tem que apresentar uma declaração atualizada de bens e também quais são as suas fontes de renda. E também vai declarar que não está impedido de tomar posse ali, no caso, como deputado. Bem, o nome do parlamentar. Gente, o nome do parlamentar, de que maneira o parlamentar, então, vai escolher o seu nome? O nome do parlamentar, nos termos do nosso regimento, ele é assim constituído, tá? Existe ali, nesse caso ali, a regra diz que ele deverá ser composto por 2 elementos, o prenome e o nome, tá? Ou ainda, ele poderá ser composto de 2 nomes, deputado Júlio César, ou de 2 prenomes, deputado Alves Lima, tá bom? Ou de um prenome e um nome. Então, nesse caso, deputado Eduardo Lima, vamos colocar assim, tá? Lembrando que isso é a regra, tá? Esta regra poderá ser, no caso, relativizada quando o presidente entender que o nome escolhido, gente, poderá causar, então, ali confusão. Ele vai dar a liberdade, então, que se escolha ali um outro nome. Além disso, caberá à mesa, então aqui eu já começo com uma prerrogativa, com uma missão da mesa. Caberá à mesa, é ela quem vai organizar, no caso ali, a relação dos deputados diplomados. Esta relação, gente, ela deve ser construída em ordem alfabética. Além disso, nesta relação serão indicadas as legendas partidárias de cada um daqueles eleitos. E isso tudo vai ser publicada, então, nesse caso, esta relação ela será publicada até o dia 31 de janeiro no Diário Oficial Eletrônico. Então, tem que publicar? Tem. E tem essa data específica. Já no dia 1º de fevereiro do primeiro ano de cada legislatura, mediante convocação do seu presidente, em horário por ele designado, os candidatos, então, diplomados a deputados estaduais deverão se reunir em uma sessão preparatória. Nós já vimos que as sessões preparatórias têm diversas finalidades. Nós já vimos na aula passada, inclusive, no slide passado, quais são as suas finalidades. Quem vai conduzir os trabalhos? Os trabalhos serão conduzidos pelo último presidente. Isso caso ele tenha sido reeleito, tá? Ah, não, ele não foi reeleito ou ele está ausente por algum motivo. Então, nesse caso, nesta sessão será ali, no caso, liderada, será, no caso, ali presidida, tá? Por qualquer membro da mesa da legislatura passada, Isso também caso tenha sido reeleito, levando em consideração ali a ordem de precedência dos cargos e, finalmente, se não tiver ninguém da legislatura passada que tenha sido eleito, então deputado mais idoso. Pronto, aqui eu tenho a regra estabelecida para saber quem são aqueles que assumirão, então, ali a direção dos trabalhos na casa, ok? Pronto. Além disso, foi aberta a sessão. Pronto, a legislatura, então, ali foi aberta a sessão preparatória para dar início à legislatura. No caso, o presidente vai convidar os deputados, preferencialmente de partidos diferentes, para serem, nesse caso ali, para trabalharem como secretários, tá? E vai, nesse caso, proclamar ali o nome dos deputados diplomados. Pronto, depois de ser, no caso, de convocar os secretários e de proclamar o nome dos deputados ali, então, que foram diplomados, nesse caso, tá? O presidente deverá ainda passar uma outra fase, que cabe a ele, então, nesse caso, examinar as reclamações que dizem respeito à relação nominal dos deputados. E aí, depois disso, então, nós teremos um compromisso solene por parte dos empossados.
Então, os deputados deverão fazer ali, evidentemente, esse compromisso. Eu até fiz aqui para você, coloquei aqui a título de curiosidade, quais são as palavras, os termos que ele, então, nesse caso, eles exigem, no caso, eles exercerão lá no dia, tá bom? Além disso, tá? O primeiro secretário também fará a chamada nominal ao deputado para que ele possa se levantar com o braço direito erguido e ele dirá, então, assim prometo, tá bom? O conteúdo do compromisso e o ritual da sua prestação, nada disso poderá ser modificado, tá? E necessário também é o seguinte, o compromisso, gente, ele não poderá apresentar no ato declaração oral ou escrita sem que ser empossado, né, estiver ali através de procurador. Então, o compromissando, ele não poderá apresentar no ato declaração oral ou escrita, nem ser empossado através de procurador. Tem que ser ele, não tem jeito, tá bom? Ah, ele tá com Covid, tá com alguma coisa, não pode ir, espera curar, tá? O deputado que for empossado posteriormente, ele deverá, da mesma forma, prestar o compromisso durante uma sessão, tá? E junto, inclusive, à mesa. A única exceção fica durante o período de recesso da Assembleia Legislativa, que aí nesse período, então, nesse caso, ele fará aí prestará este compromisso junto ao presidente da casa. Olha, a não ser que haja ali um motivo, né, a não ser que seja por motivo de força maior ou de enfermidade devidamente comprovados, tá? A posse, qual é o prazo normal, a regra geral? Bem, a regra é, a posse dela deverá ocorrer em 30 dias contados dos seguintes eventos: da primeira sessão preparatória para a legislatura, da diplomação, se eleito, tá, deputado durante a legislatura, e da ocorrência do fato que ensejar, ou em caso de suplente do deputado, da publicação da convocação na imprensa oficial. Então aqui eu tenho regras claríssimas a respeito do que deve ser feito, então, da posse dos senhores deputados. Além disso, foi feito o compromisso? Foi. Então, o suplente, gente, ele só presta o compromisso uma vez. Então, ele não vai prestar o compromisso toda vez que houver uma convocação. Não, foi convocado uma vez, prestou o compromisso, não vai ter mais. Tá? Não se considera investido no mandato de deputado estadual, gente, quem deixar de prestar o compromisso. Então, se não prestou o compromisso, não é considerado, então, ali não será considerado investido como deputado estadual. Após a posse dos deputados, o presidente, gente, então, o que ele fará? Ele irá declarar, então, que estão instaladas a legislatura e a primeira sessão legislativa ordinária. E o seu próximo passo é eleger a mesa diretora da Assembleia. O presidente ainda ele fará publicar na imprensa oficial, isso no primeiro dia útil subsequente à posse, a relação dos deputados empossados. Então, tudo isso será publicado. Será que isso cai em prova? Claro que cai. O professor aqui trouxe uma questão muito próxima do que você poderá encontrar no dia da sua prova. Nos termos da resolução 31/21, que instituiu o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, assinale a alternativa incorreta. Vamos aqui eu e você a ela. Caberá à mesa organizar a relação dos deputados diplomados em ordem alfabética, com a indicação das respectivas legendas partidárias, devendo ser publicada até o dia 31 de janeiro no Diário Oficial Eletrônico. Correta. No dia 1º de janeiro do primeiro ano de cada legislatura, mediante convocação do presidente em horário por ele designado, os candidatos diplomados, deputados estaduais, reunir-se-ão em sessão preparatória na sede da Assembleia Legislativa. Sim, mas não é o dia 1º, tá? Não é o dia 1º de janeiro, não, tá? É nesse caso aqui, fevereiro. Letra C. Assumirá a direção dos trabalhos o último presidente, se reeleito deputado. Ele não foi qualquer membro da mesa da legislatura passada, tá? Não, também não foi, ninguém foi reeleito. Então eu vou atrás do deputado mais idoso, o deputado mais idoso dentre os de maior número de legislatura. Corretíssimo. Tendo prestado o compromisso uma vez, fica o suplente do deputado dispensado de fazê-lo
em convocações subsequentes, bem como o deputado ao reassumir o lugar, sendo seu retorno ao exercício do mandato comunicado à Casa do Presidente. Corretíssima. Não se considera investido no mandato o deputado estadual quem deixar de prestar o compromisso nos estritos termos regimentais. Perfeito. Aqui, então, realmente só a letra B está equivocada. E com isso, então, alcançamos o nosso objetivo. Chegamos aí ao final deste nosso bloco inicial. Um bloco raiz, objetivo, mostrando para você o que pode e o que não pode ser cobrado. Não se preocupem com o valor, né, com o volume de informações e também com a quantidade de, né, vamos colocar, de inputs que foram feitos. Saiba que tudo isso está na medida correta do que você precisa. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo bloco. Tchau, tchau. Gente, muito obrigado pela companhia de vocês. Esse ano nós teremos então um concurso para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte e eu já trouxe para você aqui uma aula sobre o novo regimento, coisa que ninguém tem. Parabéns a todos, muito obrigado. Não deixe de se inscreverem no meu canal do YouTube para que a gente possa ter aula lá. E também se inscrevam aí no meu Instagram, tá? E divulgue, por gentileza, a todos aqueles que vocês conhecem. Será muito importante que eu consiga alcançar todos eles. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus. Tchau, tchau.